novidades importantes sobre o Cruzeiro, que vence, mas não consegue chegar a um acordo em relação a Dudu, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com novidade importante. Queria destacar o peso do torcedor cruzeirense nas receitas do clube. O Cruzeiro apresentou nos últimos dias seu balanço de 2024, que teve receitas totais de 370 milhões de reais. Quase um quarto dessa grana veio apenas com torcedores, via bilheteria e sócio-torcedor. Foram 83 milhões, graças a esses dois programas, bilheteria garantindo 51 milhões de reais, sócio-torcedor assegurando mais 32 milhões de reais. A TV foi a principal fonte de receita na temporada passada, com 138 milhões de reais, seguidos por 64 milhões com vendas de atletas e mais 58 milhões de patrocínio. Importante destacar que houve um crescimento de receitas para todos os itens: televisão, patrocínio, bilheteria e vendas de jogadores, além de sócios torcedores. O problema é que a dívida do Cruzeiro segue bastante alta, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mesmo no primeiro ano de Pedro Lourenço à frente do clube, a Raposa registrou um prejuízo de 170 milhões de reais. Se serve de consolo dentro de campo, as coisas têm melhorado. Na noite dessa quinta-feira, Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0 no Mineirão no jogo de ida da Copa do Brasil, terceira fase. Grande atuação de Caio Jorge com 2 gols, Gabigol também deixou boa impressão e saiu elogiado pelo técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que emplacou sua segunda vitória seguida pela primeira vez sob o comando do Leonardo Jardim, técnico português que nos últimos 6 jogos acumula 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Colocar cláusula... Colocar cláusula proibindo qualquer coisa é uma besteira. Não, mas é que teve aquela que o Atlético impôs pro Fred, o Fred perdeu e tá pagando aí todo mês. 20 e tantos milhões, tá. Diz não, que tá. 20 e tantos mil, não? 20 e tantos milhões. Mil? Não, por mês, eu digo por mês. Mil o quê? O Fred tá pagando, eu acho que R$1,700 por mês aí, dividiu. Só besteira sem fim, né? Não, também acho. Se não serve pra mim, não pode servir pro outro. Bobagem. Mas enfim, o Cruzeiro não se apequenou nesse negócio de no rival não pode jogar. O Cruzeiro, joga onde você quiser, meu filho. Assina aqui e tchau e benção. Então, os jogadores já ligaram para o Dudu, né? Informação que chega também, o André tá até me passando. Grandes jogadores, líderes lá do Atlético já ligaram e tal, de braço aberto, esperando o Dudu e tal. E o Cuca já conta com o Dudu. Inclusive o Cuca já está dizendo, né, que sim, que o Cuca, que o Dudu, né, deve vir realmente para cá, etc e tal. Então é um plot twist maluco, né? Diante de, cara, desde o início esse negócio com o Dudu foi muito cavernoso. Eu estou impressionado. Só uma dúvida rápida. Tem algum camisa 7 no Atlético? Quem veste a 7? Hulk. Ah, verdade. Será que o Hulk ligou pro Dudu e falou, eu abro mão da 7 e entrego? Quem é o 10 do Galo? Scarpa. É o Scarpa. Tem 77? Não. Então acho que pode ser Pierre. 77. Não, era o Correia. 77. Ah, não, era o Correia. Não, Pierre era 77. Não, era o Correia. Não, eu perguntei se tinha algum camisa 7 no Atlético. Só o Hulk com a 5. Só tem o Hulk. Eu esqueci que o Hulk era o 7. Enfim, mas é um plot twist muito louco esse, né, Valuzinho? Bastante. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, os telespectadores. E acho que dentro de tudo que aconteceu era o único caminho, né? Na verdade, o Dudu acabou com as suas ações dentro do campo, fora dele, no ambiente de trabalho do Cruzeiro, levando para que acontecesse não exatamente aquilo, né, que ele gostaria, porque ele deixou claro também que o que ele gostaria é de receber a integralidade da sua multa rescisória. Acho que o fato da coisa ter conseguido ser reduzida drasticamente não fica de lado do tamanho do prejuízo do Cruzeiro nessa ação, né? E aí, claro, tem a ver com o Dudu, tem a ver também, não dá para tirar da conta de quem trouxe o jogador, porque você não pode... o jogador, ele também é a pessoa, quando ele vai para o clube. Você não consegue tirar... Ah, não, o Dudu é muito habilidoso, tem capacidade com a técnica, com a bola, mas envolve também o ser humano. Ele não... Quem o traz, no caso o Alexandre Matos, não é responsável
pelas atitudes da pessoa, do jogador, do Dudu, mas tem que fazer análise e ponderar também, não somente no caso do Dudu, mas de qualquer outro jogador que venha a vestir a camisa do Cruzeiro. Então, a gente está chegando, né? Acho que essa novela ia se estender por todo o mês de maio, mais o começo de junho. Então, o torcedor do Cruzeiro já muito perto de ver essa novela do Dudu acabar. Acho que não somente o Dudu, mas qualquer jogador que não queira se integrar à instituição Cruzeiro ou qualquer instituição de futebol. Eu disse no dia que o Marlon, acabou saindo do Cruzeiro que ele era uma maçã podre no elenco. E uma maçã podre num cesto de maçãs acaba por contaminar as outras maçãs. E que se tivessem mais no elenco e também em outros setores do clube, elas precisavam de deixar de existir. No elenco a gente está vendo mais uma maçã está sendo cortada hoje e daqui a pouco a gente vai ter mais informações a respeito da continuidade do Dudu. A única preocupação é alinhar o discurso da diretoria do Atlético com o que a gente está vendo. Porque se fala que não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de incoerente, 1.800 é um salário alto. Isso eu penso, até porque não é um jogador que você vai falar assim, vai chegar e vai resolver o problema do Atlético. Vamos pegar o histórico dele no Cruzeiro, ele resolveu o problema do Cruzeiro? Eu acho que não. Pode resolver o problema do Atlético? O problema do Atlético é uma junção de coisas. Eu só preocupo vai trazer o Dudu? Beleza. Então garante para a torcida que vai vir o Dudu, que vai vir um zagueiro, que vai vir um volante e um outro atacante. Dá essa garantia que tem o meu aval. Posso falar, Breno? Tem o meu aval aqui total. Se a diretoria confirmar que vai trazer todos os reforços que é necessário, o que não dá é depois vir e falar assim, veio o Dudu. Não temos dinheiro para contratar um fulano. Deixa eu te falar um negócio. Porque a necessidade é iminente, tá, gente? Precisa de um zagueiro? Precisa de um volante, o meio de campo tá fraco. Aí eu vou trazer o Dudu. Só ataque não resolve jogo. O principal é você não tomar gol. Não tomou gol? Aí você vai lá e marca. Você tem Hulk, você tem Coelho, você tem Rony e tem que cobrar uma melhoria deles no ataque. Eles têm que render mais. O Júnior Santos veio aí por uma nota e até agora não estreou. Então eu só tô querendo colocar aqui algumas prioridades. Thiago, é um baita jogador do Dudu? Mas no momento eu não sei se seria o adequado pela questão financeira do Atlético que a diretoria tanto coloca. Peraí que você vai falar. O primeiro argumento é simples. O Breno fala sobre alinhar discurso de diretoria e realidade. A diretoria do Atlético não tem um discurso alinhado com a realidade desde 2022. O sócio majoritário da SAF do Atlético prometeu uma máquina em 2025. E a máquina que ele prometeu tem Fausto Vera de volante. Tem Patrick como opção que não é nem usado. Esse é o sócio majoritário, Rubens Menin. Prometeu uma máquina para o Atlético. Não, o Atlético vai ter uma máquina em 2025. A máquina que ele prometeu tem Fausto Vera como primeiro volante. Inclusive, numa entrevista para nós aqui, o Rodrigo Caetano confirmou isso que você está dizendo. Portanto, não tem onda aqui. Então, HG, eu honestamente, assim, não tenho preocupação nenhuma do que a diretoria do Atlético fala. Porque eu sei que não dá para escrever. O que a diretoria do Atlético fala, se você se escrever, amanhã ela perde a validade. Então, eu, Thiago, não tenho preocupação com o que ela fala. A preocupação seria o seguinte: como chega o Dudu do ponto de vista comportamental ao Atlético? Se do ponto de vista comportamental ele entender que ele em algum momento pode ser reserva, que em algum momento ele será titular, e que isso vai variar no decorrer do ano, maravilha, eu acho que o Dudu tem a entregar. Eu já falei isso aqui, quando o Dudu é sacado do time do Cruzeiro, é porque, de acordo com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que está fazendo um baita trabalho, ele entendia que o trio, Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, não poderia jogar junto. E para mim, quando ele é sacado, ele era o melhor do trio. O Dudu é sacado do time sendo o melhor do trio, naquele momento. Então, mas eu entendo a opção do Jardim, não tenho o que questionar, o Cruzeiro tem jogado bola, o time tem rendido, não dá para apontar o dedo pro treinador. Ele tinha um plano e esse plano tem dado certo. Então eu não consigo hoje apontar e dizer que o Jardim estava errado naquele momento. Mas o ponto principal é, se o Dudu entende que ele pode ser reserva, que ele pode ser titular em alguns momentos, para mim vale. Agora, eu não consigo preocupar, como o Brenão preocupa, de alinhamento de realidade com o discurso da diretoria, porque, como eu disse, o que a diretoria do Atlético, e quando eu digo diretoria, eu falo especificamente dos donos da SAF. Aliás, tem um dono da SAF, eu falei ontem aqui que eu achava que nenhum deles entendia de bola. Só para fazer um meia-culpa, eu acho que tem um que entende de bola e lamento que ele não esteja hoje tão atuante na SAF do Atlético. Mas só a gente vê que o time que ele tem consegue vender jogador por 70 milhões de euros, 20 milhões de euros, faturando dinheiro pra cacete.
Quem? O Otávio, que era do Coimbra, o time que é administrado pelo Ricardo Guimarães, para mim é o único dos Eggs que entende mesmo de futebol, porque não à toa o Coimbra é superavitário, Coimbra vende pra cacete. O Coimbra consegue fazer as coisas... Vendeu o Otávio por quanto? Ele vendeu o Otávio, acho que por 15 milhões de euros à época por Porto. Depois o Porto vendeu novamente e ele tinha 50%. E aí quando vendeu, ele ganhou algo próximo de 20 a 25 milhões Quem de que é o euros. gestor lá? É o Issa? É o Issa, o Issa entende muito de futebol. O Issa é bom tem pra meu cacete. respeito. Também tem o meu respeito. O Issa é bom pra Eu cacete. acho que tem um problema. A torcida do Atlético tem uma certa mágoa com o Ricardo Guimarães por causa do rebaixamento, naquela oportunidade. Mas o Ricardo Guimarães é um cara que fez muito. Claro que tem esse problema que a torcida não apaga. Veja bem, eu não conheço, entrevistei uma vez quando estava na Itatiaia, não tenho amizade, não falo com ele, não tenho, tá? Mas o Ricardo Guimarães, para mim, é um problema realmente ele ter sido meio que tocado de lado lá no Atlético. Eu sei que tem torcedor que odeia quando a gente fala isso aqui. Veja bem, não tenho amizade nenhuma, nunca falei pessoalmente, a não ser nessa entrevista, portanto não adianta querer colocar isso como, mas fala nos bastidores, eu falo nada, de patrocínio também não tenho, e não faço questão nenhuma de ter, patrocínio de nenhum deles, eu não faço questão nenhuma, poderia bater lá nessa entrevista, portanto não adianta querer colocar isso como, mas fala nos bastidores, eu falo nada, de patrocínio também não tenho, e não faço questão nenhuma de ter, patrocínio de nenhum deles, eu não faço questão nenhuma, poderia bater lá no Pedro Lourenço e falar, Pedro, não faço questão, cara, a nossa relação aqui é outra, é uma relação profissional, você tem que criticar, critica, você tem que elogiar, elogia, mas isso que o Thiago Fernandes falou ali, para mim faz sentido, tem a mágoa da torcida, mas ele longe e entregar tudo pro Rafael, pro Vitor, pro Siga, é um problema. Quando for assim, sabe o que acontece? Quando for assim, entrega nas mãos de quem realmente entende para planejar. Lá no Cruzeiro entenderam que o Léo Jardim poderia ser o manager. É isso. E entregaram para ele. Então entrega pro Cuca, pô. Entrega pro Cuca. E deixa o Cuca cuidar do futebol. Mas já vocês acham que aí no AG. Atlético as pessoas entendem mais de futebol do que o Cuca? Mas já de meio que montagem, entregaram, você não acha, não? Vai errar, montando, remontando, vai errar. Mas bem menos que quem não entende nada e acha que entende alguma Mas você coisa. não acha que já tá e meio que que entregue fica ao pistola Cuca? com a gente quando a gente critica, porque tem gente no Atlético que se presta a ficar fazendo clipagem e entregando. Ah, não é só no Atlético não, tá? No Cruzeiro também. Porque hoje eu fiz uma crítica ali na Band News, mas num instante os prints começaram a aparecer. Num instante começaram a aparecer. Porque os caras ficam tentando fazer onda, fazer coleguinha de imprensa, assessoria, fazer onda. Mas aqui não cola, irmão. Aqui não cola mesmo. Ô Everton, Desculpa, só dar uma vocês notícia aí pro torcedor do Atlético, dentro da sua informação. Aí ele viria, você acha que ele vai pro Atlético? Se ele for para o Atlético, vamos colocar, se ele for, né? Porque tem gente nos grupos falando que você já afirmou que ele vai. Calma, gente. Não é ainda. Ele disse que achava. Ontem ele disse que achava. Não, e aqui agora já estão colocando aqui, né? Porque o que eu disse é que o Cuca já conta. O Cuca já está se manifestando, contando com o Dudu como jogador do Atlético. É isso. Só que o Grêmio quer, o Santos fez sondagem, o Botafogo fez sondagem. Eu acho que hoje, pelo desejo do Cuca, e aí é um sentimento, um feeling, o Atlético não perderia essa negociação. Pois é, mas a pergunta é, aí ele iria com o mesmo salário do Cruzeiro? Vocês acham isso? Eu imagino que sim. 1.800. Ou algo próximo disso. Cara, sinceramente, Não acho que seria muito distante se o disso, Atlético não. contratar o Dudu por um... que o Dudu caiu na realidade. Aí vem o Thiago daqui a pouco. Ei, mas você tem que pagar conta. Se o Atlético pagar 1.800 ao Dudu, aí, sinceramente...